Vamos dar uma olhada na lista, então? A primeira de Carlo Ancelotti? Vamos olhar aí, então, para os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias. Equador e Paraguai. Equador em Guayaquil no dia 5 e no dia 11 o Paraguai na Neoquímica Arena. Goleiros. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Essa aí que é uma grande novidade entre os goleiros. Zagueiros, Beraldo do PSG, né, também como lateral, Danilo do Flamengo, Marquinhos do PSG, Alexandro do Lille, que também é um nome novo, pouco conhecido aí pelos torcedores brasileiros, e Léo Ortiz do Flamengo. Entre os laterais, Carlos Augusto da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco, Alexandro do Flamengo e o Wesley do Flamengo. Então a gente já vê que entre os nomes brasileiros, muitos flamenguistas passando por aqui já. Meio-campistas, Andréas Pereira, que para alguns foi uma surpresa, Ederson do Atalanta, Andrei Santos do Strasbourg, que também é um pouco desconhecido, Casemiro retorna à seleção brasileira como um pilar, uma referência. O Ancelotti o elogiou bastante, né? Falou que para o ambiente também, não só pelo futebol, mas que para o ambiente ele seria importante. O Andrei é o que foi do Vasco. Do Chelsea. Do Chelsea, exato. Está emprestado ao Strasbourg, mas pertence ao Chelsea e retorna ao Chelsea agora, ao final da temporada. O Chelsea quer a utilização do jogador jogando muito na lá. Copa do Mundo de Clubes. Gerson do Flamengo, Bruno Guimarães do Newcastle. E entre os atacantes, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison volta à seleção brasileira ganhando uma nova oportunidade do Tottenham, Martinelli do City, Matheus Cunha do Wolverhampton, Antony do Betis e o Estevão, o jovem Estevão do Palmeiras. Se bobear não. Com certeza na próxima convocação o nomezinho do Matheus Cunha vai estar com outro clube, né? Manchester United. Sobre o Andréas Pereira, você falou como uma surpresa. Eu conversei com o Andréas Pereira na sexta-feira. Conversei bastante com ele, um papo assim de mais de meia hora. Aliás, repercutiu bastante. Repercutiu bastante. Tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Flamengo. Exatamente. E assim, eu falei com ele muito sobre seleção brasileira. E a temporada dele no Fulham foi uma temporada que para ele, pessoalmente, foi uma temporada muito boa, que fez com que ele não aceitasse, inclusive, a proposta do Palmeiras, que foi uma proposta muito boa. Na questão dentro de campo, ele sempre foi um cara 8-10, né, de posicionamento dentro de campo. E o Marco Silva, o técnico português do Fulham, fez ele recuar um pouco mais. Então, assim, é aquela coisa. Hoje ele é um jogador que defende como volante, ataca como meia. E ele tem hoje mais um pensamento bem mais defensivo do que ofensivo. Então ele fez uma reorganização tática na cabeça dele e ele me dizia que essa mudança que foi nessa temporada era muito para ficar mais completo para a seleção brasileira. Que ele falou assim, eu não penso em outra coisa, a não ser seleção brasileira para buscar uma vaga na Copa do Mundo. E aí eu até falei para ele, um técnico que só conhece o futebol europeu, que, entre aspas, é difícil olhar mais para o futebol sul-americano. Você sai na frente? Ele achava que não. Ele acha que não. Mas ele acha que o fato dele ter esse entendimento tático, que pode ser um jogador camaleão, um jogador polivalente... Ele pode ser o Valverde. Pode ser o Valverde. Ele pode ser o Valverde do Real Madrid. Ele falou que aí sim ele pode sair na frente. E assim, mensagens subliminares. A entrevista que ele deu é com um quadro gigantesco dele atrás com a camisa da seleção brasileira. Não, e é incrível porque já deixa a dica, né? Essa Copa do Mundo, assim, sabe que eu falo isso há muito tempo do Thiago Alcântara. O Danilo tá com a gente? Tá, vou chamá-lo. Cadê o meu primo? Cadê o Danilo Lavieri? Chama o meu primo aí. A gente tá no papo aqui, nós esquecemos do Danilo, é isso? É que eu estava dando uma trégua para ele, porque ele já entrou hoje cedo, já esteve aqui no estúdio, já o encontrei aqui no estúdio, ele já comeu um monte de pão de queijo, já tomou café, aí deixei ele descansar um pouquinho para ele voltar. E aí, Danilo, tudo bem? Quero saber o que você achou dessa primeira entrevista e também da lista do Ancelotti, com algumas novidades, a ausência do Neymar aí chamando a atenção também. Qual foi a sua primeira avaliação? Tudo tá ótimo. Eu gostei bastante do evento em geral, concordo bastante com o que o PVC disse em relação à mudança até do ânimo que parece ter ali quando você vê o Ancelotti, uma figura tão vencedora chegando,
Um evento bem organizado também, eu achei que ele estava super feliz, bem humorado, eu gostei, acho que é um sinal legal que de repente a gente pode ver uma seleção brasileira que a gente não vê faz tempo. Eu acho que, aliás, esse é o principal papel dele, vai ser o principal papel mudar um pouco do ambiente do vestiário, porque a gente, claro, fala da parte tática, das escolhas de jogadores, mas eu acho que esse ambiente, esse sinal que ele dá do jeito que ele lidera um grupo, eu acho que isso vai ser a principal característica dele nessa mudança agora para o novo trabalho. Eu gostei bastante, acho que a lista também eu gostei, me surpreendeu ele não ter o Neymar, porque ele é um líder que, até estou lendo a biografia dele, ele ressalta isso bastante, ele é um líder que ele gosta de fazer uma liderança silenciosa, sem berros e tal, um líder mais de composição com o grupo, e eu imaginava que ele fosse levar o Neymar, ainda que não estivesse na sua melhor forma física, para estar ali junto, conversando, convivendo com o grupo, e ele não fez isso. Ligou, conversou antes da convocação, né, como ele deixou claro, mas me surpreendeu positivamente, achei uma boa decisão. Tem uma outra crítica aí que eu faria à lista, mas nada grave também, nada grande. Como Qual? toda lista, Já a gente conta sempre aí. tem alguma virgulazinha. Né? Qual? Eu, por exemplo, é o terceiro goleiro, né, por exemplo, mas o Hugo, para mim, não é goleiro de seleção. Eu não levaria o Hugo, Não? por exemplo. O Danilo eu entendo como um jogador que é da confiança dele, mais velho e tal, mas que é reserva no Flamengo hoje, né? Então tem esses 2 pontos aí para mim, mas que não chegaria a abalar no final, na lista final, não, ô Luiz. Sabe que eu acho uma coisa que me lembra muito o processo? A última eleição com 2 candidatos na CBF foi em 86 e logo depois, no dia seguinte, se escolheu o novo técnico, que era o Tele. O Tele foi estrear. É engraçado que as pessoas às vezes olham, até já recebi correções de eleitores dizendo: você falou que o Tele teve 3 passagens pela seleção, mas foram só 2. Não, foram 3, porque ele ficou em 82, aí ele foi para a Arábia. Aí ele voltou como comentarista do SBT nas eliminatórias, o Evaristo caiu, ele assumiu nas eliminatórias, mas não tinha atividade no segundo semestre e não tinha nem presidente da CBF. Ele voltou para a Arábia. E aí teve a eleição dia 16 de janeiro de 86, e só aí no dia 17 ele foi contratado de volta. Estou falando tudo isso por quê? Porque aí quando ele foi montar a seleção de 86, a primeira convocação dele era todos os caras que ele conhecia. Então ele convocou Cerezo, Dirceu, Falcão, Júnior, a Casagrande, que tinha trabalhado com ele nas eliminatórias de 85, Renato, Éder, e aos poucos ele foi tirando. Eu acho que o Danilo talvez seja um caso, provavelmente o Danilo vai ser um caso assim. O Danilo pode calar a nossa boca e ser um jogador extraordinário pela liderança que ele tem. Mas tem um ponto importante, o Danilo conhece bem essa história. A gente volta a 2021, a história de 2021 está muito presente nessa seleção, que é o princípio do ápice da crise, que é quando o Rogério Caboclo, também no ápice da sua crise, de tudo que levou ao impeachment, ele disse para os jogadores de manhã: não vai ter Copa América no Brasil, e de tarde entrou na consideração e disse: vai ter Copa América no Brasil. E havia um núcleo duro daquela seleção de lideranças que está aqui, que era o Alisson, que era o Danilo, que era o Marquinhos, que era o Casimiro. Então, isso aqui é importante para a gente lembrar. Então eles vão para a Copa do Mundo porque eles foram líderes naquele processo? Não! Mas o Ancelotti sabe que tem um processo que aconteceu na seleção brasileira e que precisa recomeçar dali. Então, assim, o que era a seleção brasileira que tentava vencer? Que não venceu a do Tite, mas que tentava vencer. Era um núcleo duro, familiar, forte, sólido mentalmente, que tinha um objetivo conjunto. Esses caras estão de volta muito por causa disso, mas eles vão sair pouco a pouco. Ou vão sair, ou vão ficar se eles merecerem ficar. Se eles jogarem muito bem, vão jogar. Alexandre, Danilo, Casimiro, Alisson. Mas é importante recuperar da onde parou. E parou em 2021, no impeachment do Caboclo. A outra coisa que eu ia dizer sobre esse futebol global, e o Ancelotti é o símbolo disso, né? Porque pela primeira vez a seleção brasileira vai ter um técnico estrangeiro numa Copa do Mundo. É o 4º técnico estrangeiro da história da seleção brasileira. Ramon Platero, Filippo Nunes, Joreca, por tempos curtos, e agora o Ancelotti, mas primeira vez na Copa do Mundo. Nunca um técnico estrangeiro ganhou uma Copa do Mundo. A última vez que um técnico de outra nacionalidade chegou à final de Copa do Mundo foi
Ernst Happel, o austríaco que dirigiu a Holanda em 78. Acho que eu não esqueci ninguém. Mas assim, a gente estava falando do Andréas Pereira, que é muito simbólica essa história. O Andréas Pereira é muito brasileiro, nascido na Bélgica. Ele é muito símbolo de quem quer jogar pela seleção brasileira. Sabe aquela coisa que você fala? O jogador brasileiro hoje não quer mais jogar na seleção brasileira. É mentira. O jogador brasileiro quer jogar na seleção brasileira. E o Andréas Pereira é muito símbolo disso e nasceu na Bélgica. O jogador mais global do planeta hoje vinha sendo o Thiago Alcântara. Porque eu gosto de falar do Thiago Alcântara porque o Thiago Alcântara, filho do Mazinho, que é um monstro de jogador, foi campeão da Champions League pelo Bayern em 2020. O Thiago Alcântara é filho do Mazinho, portanto brasileiro. Nasceu em Bari, na Itália. Cresceu na infância tenra em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque o Mazinho morava no Rio. Passou a adolescência na Espanha. Virou cidadão espanhol, jogador da seleção da Espanha. Foi jogador embora italiano, nacionalidade espanhola, dupla nacionalidade brasileira, campeão da Champions pelo Bayern e pelo Liverpool. Não, e depois jogou no Liverpool. Esse mundo global tem pela primeira vez uma seleção brasileira que vai ser global, do técnico italiano e do jogador brasileiro nascido na Bélgica. O que você está falando, Andrés, vai muito ao encontro do que o Hernan está contando na entrevista, né? Ele dando a entrevista com a foto dele com a camisa da seleção brasileira ao fundo e ele pensando no estilo de jogo dele, no clube onde ele joga, justamente para conseguir atender melhor a seleção brasileira. Isso tem muito a ver com isso. Lu, eu estava falando assim, só para trazer um pouco mais dos elementos da entrevista do Ancelotti, estava falando com uma pessoa que hoje está ali no entorno do Ancelotti e está bem próximo ali a mesa? A mesa, Diego Fernandes, todo mundo ali e tal. Diego Fernandes é o Boto. Não é o Boitatá, mas ele é o Boto. Meu Boto. Mas o PVC... Não, mas o PVC está brincando aqui, mas o Diego Fernandes saiu muito fortalecido dessa negociação. O cara veio, né? Ele trouxe e é um profissional que hoje sai fortalecido por ter sido uma figura importante na vinda do técnico do Ancelotti para a seleção. Mas eu queria voltar num ponto que o Ancelotti tocou e eu tive uma resposta aqui agora, quando o Ancelotti fala de um ambiente de respeito e um ambiente familiar. Que todos os jogadores tenham um ambiente bom e que todo mundo possa trabalhar em harmonia. O que se preza hoje nessa nova CBF, com a chegada de um novo presidente, com o trabalho do Rodrigo, com mais autonomia, com o trabalho do Juan junto à comissão técnica nova e com a chegada do Carlo Ancelotti, com essa convocação, com a vinda de líderes de uma antiga geração que não estavam sendo convocados, é assim, uma seleção brasileira que cada um olhe para o seu posto e essas pessoas tenham autonomia. O presidente vai olhar para a CBF como um todo, o diretor de seleções vai olhar para o que tem que ser feito, o técnico vai olhar para o que vai escolher dentro de campo, o Juan vai trabalhar junto com a comissão técnica, os jogadores vão olhar, vai ter as lideranças, então assim, tudo muito definido e num ambiente de harmonia, num ambiente leve, num ambiente tranquilo para que a seleção possa ter resultado dentro de campo. Porque se a seleção não estava bem dentro de campo, obviamente essa troca de treinadores, essa bagunça administrativa, tudo isso tinha reflexo. Então está tudo vindo de trás para frente. Então é uma premissa com a chegada do Carlo Ancelotti e todas essas mudanças que estão acontecendo. Então não à toa ele fala isso na entrevista, de família, de um ambiente tranquilo e de um ambiente de respeito. Será que vai surgir uma nova família, como teve a família Scolari, uma família Ancelotti? Porque ele prega muito essa questão, né? Foi uma das primeiras palavras que ele falou, inclusive, na coletiva. Respeito e também do ambiente. Aliás, quando ele fala do Casemiro, ele cita a importância do Casemiro, não só esportivamente, mas para o ambiente. Ô Danilo, eu quero falar sobre as novidades, né? Já que a gente está falando sobre os pilares que estão aí retornando ou que podem ser importantes. Quero falar das novidades já, mas só queria um pitaco seu sobre Casemiro também. Porque é um jogador que não veste a camisa da seleção brasileira, não é convocado desde março de 2024, ou seja, mais de um ano.
um jogador já muito experiente, com 33 anos, que passou por um momento de baixa, mas que agora está numa crescente novamente no United, né? Embora o United não tenha ido bem na Premier League, conseguiu ir muito bem na Liga Europa, foi finalista, com o Casemiro, inclusive, marcando gols, fazendo assistências. Esportivamente, já que a gente está falando do ambiente, pelo ponto de vista esportivo, Casemiro ainda pode entregar o meio-campo dessa seleção e você imagina ele até como titular? Eu acho que ele ainda tem físico, idade, tem potencial para estar sim convocado. Teve uma queda de produção, especialmente quando ele teve que ser deslocado para jogar de zagueiro e tudo mais. Ele mesmo reconhece isso, o pessoal que trabalha com ele reconhece isso, mas que depois ele voltou a jogar melhor, jogar bem. E ele é muito importante, a gente fala muito, né, da questão dentro de campo, da tática, de treinos e tal, e obviamente isso é muito importante, mas eu quero tocar um pouco nesse ponto que vocês falaram da família, da liderança, e eu acho que o Casemiro ele é um símbolo muito importante disso para o Ancelotti, porque a seleção ela tem essa ausência, esse vácuo de um jogador que seja líder de verdade, né? O Dorival tentou fazer isso um pouco com os jogadores, o Danilo tentou ser um pouco desse líder, ele é bom de entrevista, mas muitas vezes a gente não consegue ver ele dentro de campo se posicionando, como posiciona o Casemiro, como se posicionava o Thiago Silva, até mesmo na última Copa de 22 a gente viu o Neymar muito assim também, tentando conversar com os colegas, naquele fatídico gol lá da Croácia nos 4 minutos, tem aquela imagem do Neymar tentando dar orientações táticas, bravo e brigando. E eu acho que dentro de um time a gente precisa ver jogadores assim. E o Casemiro, para mim, vai cumprir esse papel, porque tem o Ancelotti na beira do gramado, mas não basta. Tem ali, às vezes tem estádio lotado, um monte de barulho, adversário. Então você precisa, além do técnico na beira do campo, precisa ter um líder dentro dele também. E o Casemiro, para mim, é isso. E é o que um pouco do PVC falou também, né? O cara tá chegando agora num lugar novo, não fala português direito, embora tenha entendido bem aí as perguntas hoje, vai entender ainda como é a torcida, como é a imprensa, qual vai ser a cobrança. Ter esses caras do lado é fundamental para ele. É importantíssimo. Então o Casemiro eu acho que tem ainda um nível, até porque a gente também não tem jogadores sobrando para essa posição. Claro que tem alguns talentos que foram convocados aí nas últimas vezes, mas que não se confirmam, né, quando estão na seleção, jogam até bem pelos clubes, mas quando chegam na seleção não conseguem corresponder na mesma altura. Mas o Casemiro, para mim, vai fazer esse papel importantíssimo de ser o líder dentro de campo e o representante do Ancelotti dentro de campo. Eu acho que isso falta muito para a seleção brasileira. O Neymar tentou ocupar esse espaço, mas eu acho que ele não consegue ser essa liderança que o cara olha e respeita de um jeito diferente. O Neymar ele é mais ídolo, o Casemiro ele é mais líder. Muito bem. Eu só acho uma coisa, o Casemiro chega para ser o líder, ele não chega necessariamente para ser o titular. E aí eu acho que o Ancelotti enxergou uma coisa que está mais ou menos óbvia pela temporada. O clone do Casemiro é o Ederson. A grande cópia do Casemiro como jogador, estatura, porte físico, capacidade de liderança, de centralizar o meio-campo, é o Ederson. Não é o André, por mais que a gente ache o André um fenômeno de técnica que nem é o Bruno Guimarães, é o Ederson. Então, o Ancelotti traz o Casemiro como líder e o Ederson como preparação. O Ederson do Atalanta, que está aí na lista do Ancelotti. Gente, muito bem, a gente vai para o intervalo rapidinho no canal, mas a gente continua aqui no YouTube e a gente já volta para falar mais sobre a lista do Ancelotti e o que esperar, né, desses primeiros jogos do Brasil. Como será que ele vai montar essa equipe? A gente já volta em um minutinho. Estamos no break, então, deixa eu pedir like para vocês. Eu preciso agradecer vocês demais, que vocês estão aqui, nessa maratona com a gente, desde as 2 da tarde, a gente vai junto até as 5, hein? Vamos nessa, então, likes. Deixa eu ver aqui a galera. Temos uma nova enquete, hein? Temos uma nova enquete. E a pergunta é, o que você achou da primeira convocação do Ancelotti? A gente está debatendo aqui, dando a nossa opinião, então vocês deem a de vocês também. Foi ótima, foi boa, foi regular ou foi ruim? Votem na nossa enquete e mandem as mensagens também, que eu vou lendo aqui, vou acompanhando o máximo que eu posso. Estou vendo aqui, vocês estão um pouco preocupados comigo porque eu estou em pé esse tempo todo. O Jonathan por aqui, o Edson não está preocupado. Mas, gente, vou mostrar para vocês, Aqui, Processo. Eu peguei um banquinho. Eu vou mostrar processo. Vou mostrar para você. Você estava em Minas no fim de semana? Um banquinho nesse estúdio falando de seleção brasileira é amarelo. E amarelo, em homenagem à nossa seleção. O resgate do símbolo.
Foi só hoje, tá? Só hoje que tem Em cadeira. homenagem aqui, à nossa seleção. E aí a gente trouxe a minha cadeirinha aqui, ó. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. O Francisco Araújo, o Zé Dalvo estão falando aqui da banqueta. O Robson por aí também. O Danilo está sendo muito cornetado porque ele falou do Hugo. Pô, o vídeo do Hugo Souza assistindo a convocação... Já divulgaram? Muito legal. Opa. Já até tuitei, já. Então daqui a pouco a gente coloca no ar aí. O que você estava fazendo? A gente estava vendo a convocação, você estava olhando... Não, eu tenho um social media que trabalha para mim, PVC. Não sei se você sabe disso. O Fernando Danilo Lavieri está chateado porque não chamaram o Everton. Então, eu queria perguntar pro Danilo, quem ele chamaria para terceiro goleiro? Fala aí. Léo Jardim. Eu não. Boa. É uma boa. Bom nome. Eu assim, ó, eu vou concordar com o Danilo sobre o Léo Jardim, mas eu tiraria o Bento pela questão de estar jogando numa liga pouco competitiva, que é o Arabão. Eu convocaria Alisson, Hugo Souza e Léo Jardim. Seriam meus 3 goleiros. Pode cravar aí, meus 3 goleiros. O Léo Jardim hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. Peraí, volta que eu estava focada aqui no chat. Léo Jardim? Eu tiraria o Bento por causa de estar jogando numa liga árabe que não tem competitividade. É o goleiro mais caro da história do Brasil. Com todo respeito. Léo Jardim? Seria Alisson, Hugo Souza e Léo Jardim. Olha só, meus 3 goleiros. Eu vou ler um superchat aqui, polêmico, hein? Do Mobile Report. Superchat eu tenho que registrar. O Brasil não ganhou nada sem o Neymar. Eliminado na Copa América, levou goleada da Argentina e sofreu vergonhas históricas. Não existe Brasil hoje sem Neymar. Ganhou. Vem cá. Então, vem cá, que a gente voltou. Diga, PVC. Não, tem uma conta errada aí. O Neymar ganhou os últimos 2 títulos vamos da seleção. recapitular para o pessoal da TV agora. A gente estava lendo aqui um superchat. Contexto, galera, Contexto de um amigo, o Mobile Report, em que ele fala que não existe o Brasil hoje sem Neymar. Não ganhou nada sem Neymar. Eliminado da Copa América, levou goleada da Argentina e sofreu vergonhas históricas. E a Copa América de 19? Tinha o Neymar. Não tinha o Neymar. Não tinha o Neymar, é verdade. Não tinha o Neymar. Não tinha o Neymar. Os últimos 2 títulos da seleção brasileira foram a Copa América de 19 e a Copa das Confederações de 2013. Na Copa das Confederações de 2013, o Neymar jogou bem. E na Copa América de 19, ele teve a lesão no jogo contra o Catar antes da Copa América e foi cortado. E o Brasil ganhou a Copa América sem o Neymar. O último título da seleção brasileira foi sem Neymar. E o último título da seleção brasileira com o Neymar foi em 2013, faz 12 anos. O Henrique Carneiro, essa Copa América, também. Por incrível que pareça, foi a Copa América do Cebolinha, né, PVC? Foi. Que o Brasil ganhou. O Cebolinha arrebentou com o Tite. Henrique Carneiro, eu levaria o Matheus Albino do CRB, tá falando aqui do goleiro que acabou sendo decisivo no jogo contra o Santos, né? Francisco Araújo também, o André Torquato, assim como muita gente por aqui, queria a convocação do Pedro, hein? Talvez ele tenha considerado que o Pedro ainda está voltando de lesão, ele ainda está se recuperando. Ele usou este argumento para falar do Neymar e de outros jogadores também. O Pedro, ontem, no jogo contra o Palmeiras, ele entrou no final. Ele jogou 90 contra o Botafogo da Paraíba. Nós acertamos na escalação, né? Que o Arrascaeta ia para o jogo e o Pedro não ia no começo do jogo. Não, e assim, o próprio Felipe Luiz falou da condição do Pedro, né? E o próprio Pedro, eu entrevistei ele no final do jogo e ele disse que estava muito feliz por jogar 90 e que agora ia trabalhar de maneira escalonada para ter a chance de jogar 100% o tempo todo. Eu imagino que se ele estivesse 100%, ele claro, estaria, né? Claro. Por mais porque que o Ancelotti não estivesse acompanhando tanto o futebol brasileiro, Rodrigo Caetano e o Juan teriam colocado ele na lista. Porque, Lu e amigos, é o seguinte, o tempo é muito curto. Segunda-feira já é a apresentação, nós estamos falando de uma semana para estar terminando a Vera. E, vamos falar a verdade aqui, hein? Poxa, legal, o Ancelotti, poxa, uma convocação muito equilibrada, bons jogadores e tal, mas esse time do Equador é chatinho. É muito chato. É chatinho. Tá na frente do Brasil. É chatinho. Tá na frente do Brasil. Isso é um outro ponto que ele vai ter que entender e aprender. Como jogar eliminatória, experiência de torneio curto, Copa do Mundo, de preparação de seleção, ele tem. Ele não era técnico da Itália, mas ele era assistente técnico do Arrigo Sacchi na seleção da Itália. Conversei com o Arrigo Sacchi no dia em que foi anunciada a contratação do Ancelotti.
quando ele fala que o Ancelotti, a maior sabedoria que ele tem é a capacidade de liderar, de entender onde é que ele está. A frase que eu acho estupenda que ele diz, que ele pediu o Ancelotti para o Berlusconi como jogador ainda, e o Berlusconi disse, eu tenho um relatório do Ancelotti, ele tem um problema grave nas pernas, ele não pode jogar em alto nível. E ele respondeu, o Arrigo Sacchi, para o Berlusconi, mas eu não quero o Ancelotti por causa das pernas, eu quero por causa da cabeça. E é isso que ele tem de melhor, mas ele vai ter que entender como é que é jogar em Quito, como é que é jogar... Em Buenos Aires não vai ter que jogar mais, mas como é que é jogar em La Paz, né? São situações que a América do Sul oferece ou exige que não existe em outros lugares. Não é que seja mais difícil em outras circunstâncias. Não pela qualidade do adversário, mas pela circunstância climática. E tem um detalhe, né? E geográfica. A coincidência, né? A estreia do Tite também foi no Equador. Verdade. Né? O Tite, que é discípulo de Carlo Ancelotti, fez a estreia. À época, Gabriel Jesus... Mas ele já tinha jogado na altitude, né? Ah, não, sim, com o Corinthians, aqui no Brasil, estamos falando de uma situação diferente, mas eu digo Gabriel Jesus e Gabigol, né? Era a dúvida na época. Vamos dar uma passadinha na lista para a gente ver posição por posição, para a gente fazer rapidinho aqui, que eu tenho muitos assuntos. Eu achava que 3 horas de programa era muito, gente. Agora eu descobri que é pouco. Iago, vamos ficar amanhã até a gente faz 4 horas. Amanhã. Vamos até às 18. Vamos até às 18, Hernanzito? Eu não posso, ter que fazer um negócio depois. Aqui tem que fazer depois. Que compromisso que você tem, Eu tenho uma live. Live de quem? Que live, PVC? Do Barbaço, lá do Bahia, porque eu vou fazer o jogo Inter e Bahia na quarta-feira. E é mais importante que o nosso programa. Paramount pediu para eu fazer. Eu preciso fazer. E a Paramount é mais importante que o UOL. Não é, são compromissos diferentes. Vamos voltar com a lista lá. É diferente como jogar em Moscou ou jogar em Quito. Ai, PVC. A gente te pega no pulo, PVC, no pulo. Os goleiros, já passamos pelos goleiros, né? Os zagueiros, pra gente rapidinho, pra gente falar sobre mais assuntos. Beraldo, Danilo, Marquinhos, Alexandro e o Léo Ortiz. Tá de bom tamanho, Danilo? O Alexandro é uma surpresa. Aliás, ele, Andrei Santos também, são alguns dos novos nomes. É uma surpresa que te agrada? Gostou dos zagueiros? Tá perguntando pra mim? Pro Danilo. Opa, vamos lá. O Alexandre do Lille, quem acompanha o campeonato francês, elogia bastante. Eu vou ter que ser o mais sincero possível com vocês, que eu não assisti muito o jogo do Alexandre para poder falar, não. Mas o pessoal que acompanha, eu fui consultar, conversar com amigos que acompanham de mais de perto o francês, e sim, ele foi bastante elogiado. O Danilo, eu tenho aquele ponto, né? Não sei, ele virou reserva no Flamengo, mas pode ser que ele seja esse homem de confiança aí do PVC, que o PVC falou, que vai fazer uma passagem de bastão, mas é meio que é o que a gente tem de melhor no momento, né? Não tem muito para onde inventar, não, eu acho. E assim, o Marquinhos está tentando recuperar o espaço na seleção, porque ele perdeu a vaga que tinha de quase que cativa ali também, né? E o Militão, que para mim vai voltar a ser chamado quando puder, está machucado. Então acho que não tem muito o que inventar entre os zagueiros, não. Não, mas ele inventou bem. O Alexandre é bom zagueiro. Começou na base do Flamengo. Aliás, o Flamengo volta a ser base da seleção brasileira com 5 convocados. E se você for olhar em jogadores formados no Flamengo, o Alexandre é um deles. Depois foi jogar no Chaves, em Portugal, depois foi jogar no Lille, mas é muito bom zagueiro. Foi para a terceira divisão portuguesa, né? O Alexandre é um pouco agora o que foi o Gabriel Magalhães e o Gabriel Paulista quando foram convocados na primeira vez. Certo. Vai aparecer mais vezes. Vamos ver os laterais? Cadê os laterais aí na tela para a gente passar também? Vamos passar pelos laterais, pelos meio-campistas. Carlos Augusto, da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco, Alexandro do Flamengo, Wesley do Flamengo. 2 nomes do Flamengo. Carlos Augusto foi um nome bastante elogiado também. Ele disse que ele confia no atleta e também está nessa grande temporada da equipe dele. E Wanderson no Mônaco, que já virou figurinha carimbada aí das últimas convocações, foi titular, inclusive, esteve em 3 das últimas 4 listas do Dorival. Tem um nome que já está firme aí na seleção. Quando o Wanderson foi para a Europa, conheço muito bem uma pessoa que trabalha com o Wanderson, e essa pessoa me dizia, o Wanderson vai para o futebol europeu e ele é um estilo de jogo que ele vai se dar muito bem e logo ele vai estar na seleção. Falei, vou acompanhar. E não deu outra. O Wanderson começou a figurar na lista da seleção e eu acho que o futebol dele vai crescer muito na mão do Ancelotti.
né, na seleção. Acho que o Wanderson tem muito para crescer, é um excelente jogador. E acho também que o Wesley é um outro jogador que também pode ter uma outra visão como jogador de um técnico que pode potencializar o futebol dele. Ele tem o Felipe Luiz agora, que é um técnico que está começando a carreira, passou por diversos treinadores, você vê que ele oscilou bastante, mas é um jogador que tem muito potencial. Acho que a seleção brasileira está agora começando a descobrir laterais, né? Era uma situação que a gente estava olhando e falava, nossa, uma escassez e tal, uma carência. Tem uma coisa que o Ancelotti vai ajudar, que é você entender. Tem uma deficiência que a gente tem que passa por nós, imprensa, muito. Essa incapacidade que a gente tem, imprensa e torcida, de perceber o talento do jogador e reconhecer o talento do jogador antes do empresário e do dirigente do exterior descobrir. Aí você fala assim, o Richarlison no Fluminense era uma porcaria. Isso não joga nada! Sabe essa coisa de você destruir o argumento do outro? Você fala assim, isso não joga nada! Então, mas é que esse argumento do não joga nada... Aí o Richarlison vai jogar no Watford, depois no Everton, depois vai jogar... No Everton que o Ancelotti lembrou, convocou o Richarlison, porque conhece mas do o Everton. PVC, tem gente que corneta simplesmente pelo fato do cara jogar no Watford, o cara jogar no Brighton. Mas ele fala... mas o Brasil não pode ter jogador do Brighton. Pode, amigão. Por que não pode? Mas não é isso que eu tô não, mas dizendo. eu tô falando, a crítica, às vezes, ela é tão bizarra que às vezes dá até preguiça. Mas não é isso que eu estou dizendo. Não, eu sei, é que eu só quis fazer um ponto. Você descobre jogadores. O Wanderson era jogador com potencial de seleção quando estava no Grêmio. Sim. Ele não precisava ir para o Mônaco para saber disso. Ele no Grêmio já sabia disso. Ele pegou uma temporada de Grêmio rebaixado. O Ederson era um jogador com potencial gigantesco de futebol europeu quando estava no Cruzeiro. Aí passou pelo Corinthians. Aí no Corinthians odiavam ele foi jogar no Fortaleza. No Fortaleza apareceu, o torcedor do Fortaleza gostava do Ederson, foi para a Europa, é terceiro colocado do Campeonato Italiano. Mas é a mesma coisa Europa pela Atalanta. É o Carlos Augusto. O Carlos Augusto, eu acho o Carlos Augusto um pouco diferente. O Carlos Augusto é um jogador tático. O Carlos Augusto é um jogador que se aprimorou muito do ponto de vista tático e vai ser um jogador italiano na mão de um técnico italiano. Ele tem uma capacidade, uma noção do entendimento do jogo, que é gigantesco. O Ederson também tem. Mas é engraçado quando você fala assim, você pega o Ederson, coloca no Corinthians horroroso, o cara fala, esse não joga nada. Aí ele vai jogar na Atalanta, campeão da Liga Europa, como foi no ano passado, ganhando do Bayer Leverkusen. A Atalanta ganhou do Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. E o Xabi Alonso é o substituto do Ancelotti no Real Madrid. E o Ederson era coração e pulmão daquele time da Atalanta, que foi terceiro colocado da Itália agora. Então a gente precisa começar a descobrir o jogador que tem talento no Brasil antes que alguém venha aqui dizer pra gente, olha só, você não enxergou nada, bonitão. Mas acho que isso é um problema também do calendário. Porque não tem talento que consiga resistir a quarta e domingo. É difícil. Porque é o bagre e craque na quarta e domingo. O Wesley virou craque agora, mas era bagre de 6 meses a gente, PV, a gente estava falando do Estevão agora. Que tem gente que fala que o Estevão não é um jogador decisivo, ou que ele só não faz gol em clássico. Aí esse moleque vai jogar depois do Mundial lá no Chelsea, aí ele vai jogar jogo da Premier League, vai meter gol no Liverpool. Aí ele vai jogar Champions League, porque o time se classificou agora para Champions League. Vai meter gol em jogo grande da Champions League. Aí a gente vai ficar aqui que nem babaca. Realmente, nossa, como ele joga bola. E eu torço muito para que fale isso, para calar a boca desses trouxas aí, entendeu? Tá aí, ó, o desabafo de Olha André só, Hernan, o Hernan tá invocado hoje, hein, não, primo? a gente Que gosta do aconteceu, primo? Hernanzito Pistola. Sobe a hashtag aí, Hernan Pistola, a audiência sobe junto.